Muitos dos que irão assistir, ouvir, assistir esse vídeo, irão ignorar pelo tema. Irão ignorar por falta de conhecimento. Irão ignorar pela sua ignorância. Por ser apego às tradições. Por ser apego à religião. Eu gosto das tradições. Inclusive, a Santa Ceia do Senhor é uma tradição que Ele nos deixou para realizar. Mas toma cuidado para não ser que nem os fariseus na época de Jesus, de que ao invés deles pregarem de fato verdadeiramente a palavra de Deus, eles usavam da palavra de Deus, da religião, para julgar as pessoas. Muitas das vezes nós estamos apregados, estamos ligados em pastores, em líderes, na tradição, na religião. E ao invés de nós procurarmos entender o contexto, o histórico bíblico da vida em que Cristo nos ensinou, a gente julga as pessoas, a gente deixa de procurar fazer o que é certo para querer julgar o próximo, julgar o irmão, julgar as pessoas. Portanto, nesse vídeo de hoje, eu convido a você que está assistindo esse vídeo, que irá assistir comigo, eu peço humildemente de coração a vocês que se inscrevam no canal, deixando o seu like, seu joinha, e dê uma força para esse canal chegar um dia a 1000 inscritos, para que o YouTube reconheça que esse canal está ajudando pessoas, que esse canal possa ter engajamento, possa ter muito mais pessoas assistindo. Se inscreva e deixe comentários aí embaixo aqui, logo após o término desse vídeo. O tema que eu irei falar hoje é o seguinte: será se nós já existíamos antes de nascermos a essa terra? Será que nós já éramos ser, já éramos espírito, já éramos eterno em algum lugar, em algum local? Muitos dos religiosos, muitos teólogos de hoje afirmam que nós já existíamos antes de nascer. E nesse vídeo, nesse canal, aliás, eu não deixaria de falar desse tema, em que já até alguns já me cobraram, dizendo e me perguntando o porquê que eu ainda não fiz um vídeo a respeito da pré-existência. Por isso, eu resolvi fazer esse vídeo em base aos questionários, as perguntas. E alguns querem saber a minha opinião em relação a esse tema. Muito bem, eu trouxe aqui alguns estudos que irá nos ajudar a compreender melhor sobre a pré-existência, a pré-mortal, certo? A vida pré-mortal. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta e alguns estudos aqui que irá aqui me ajudar e ajudar você que quer aprender mais sobre esse tema, sobre esse vídeo. Muitos deles utilizam a passagem de Jeremias, profeta, para dizer que nós já existimos antes de vir nessa terra, certo? Muitos deles, muitos teólogos, muitas pessoas já criaram essa teoria. Quando Jeremias diz o seguinte, Jeremias capítulo 1, acompanhe comigo aí, você que está em casa, e o versículo 5 diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saíste do madre, da barriga da mãe, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Essas pessoas que defendem essa teoria, essa tese, esse estudo, eles acreditam que
Antes de nós virmos ao solo, à terra, nós já estávamos em algum certo local. E aqui Deus estaria falando aqui para Jeremias que ele iria ser um profeta aqui na terra, conforme ele seguisse as palavras que Deus estava falando ali para ele, ainda em espírito, certo? E assim por diante, Deus teria falado para todo ser que viria nessa terra. Deus teria falado para mim, Deus teria falado para você, Deus teria falado para todos aqueles que já pereceram, já morreram, e todos esses que existem, todos aqueles que ainda vão passar a existir. Materialmente, é óbvio. E há outros também que dizem que nós mesmos somos os culpados por nossas vidas. Nós mesmos somos os culpados pelos equívocos, pelos erros, pelas falhas de nossas vidas. Porque alguns dizem que Deus já teria falado: meu filho, segue esse caminho. Você irá para um lugar, após daqui, passar por um teste. Alguns dizem que Deus falou assim para todos nós. Você irá passar por uma prova, pela uma provação. E essa provação não durará por muito tempo. Ela não é, digamos que, infinita, eterna. Essa provação ela é passageira. E tudo que eu estou falando aqui, vocês devem se lembrar com os escritos, os manuscritos e os profetas que estariam ensinando para vocês, que não irão se lembrar do que eu estou falando aqui nesse momento. Lá estará a minha palavra, que é a Bíblia Sagrada, os manuscritos. Lá estará os profetas, lá estará a justiça, lá estará o amor, lá estará a compaixão, a misericórdia, para poder vocês reconhecerem que tudo isso provém de mim. Olhando para esse conceito, a gente vê que, pelo lado, faz sentido. Zé Filho, mas você está defendendo a pré-existência? Negativo, não estou aqui defendendo a pré-existência A ou a não pré-existência B. Eu estou aqui tentando esclarecer as teorias que alguns falam, certo? Porque se nós formos ver, digamos que isso é realmente verdade, que foi verdade isso aí. Digamos que se nós já existimos antes de nascermos essa terra, de pisar nossos pés a essa terra. Vamos pensar comigo. Digamos que se Deus já falou para todos nós como iria ser aqui na terra, digamos que Deus já falou o seguinte: filhos, como está escrito lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, se eu não me engano, vai dizer o seguinte, diz assim, Gálatas 6, 7 diz assim: porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não é verdade? Imagine que Deus disse assim: tudo que você for plantar, lá seja o bom ou seja o ruim, você irá colher. Digamos que Deus falou isso. E agora você está colhendo o que você plantou. Ah, mas Deus é mau. Você está pensando, os ateus conseguem dizer, falam que Deus é mau, Deus é sádico, Deus é maldoso. Deus matou crianças. Como diz lá em 1 Samuel 15, se você for ver lá o contexto. Deus mandou matar jovens, Deus mandou matar crianças, mulheres, enfim. Aí eles levam esse conceito dizendo que Deus é mau. Aí eles vão lá para Isaías 45, 7. Diz que Deus é mau. Diz que Deus criou o mal, Deus criou tudo. Aí você vê todas essas passagens diz que Deus é mau. Por exemplo, o que nós temos que ter em mente é o seguinte: Deus ele já havia mostrado tudo para nós. A questão de você dizer que Deus é mau, isso não tem lógica. Porque Deus, ele falou tudo para nós, certo? Deus, ele não é mau, porque se Deus fosse mau, ele já teria destruído todos. E Deus está dando uma chance para você conhecer e saber que ele não é mau.
Uma coisa que temos que levar em consideração é que quando Deus quer ou permite que alguém seja morta, isso não quer dizer que ele seja mau. Por quê? Porque a morte física, a morte material, ela não significa muito para Deus. Porque o que vale para Deus, se a pré-existência existiu, o que vale para Deus é a vida espiritual. É o espírito. O que vale para Deus. Esse corpo é para você cuidar dele. Mas conforme você ande nos princípios de Deus. Agora, se você não anda nos princípios de Deus, agora esse corpo tem que passar por uma, digamos que uma morte. Esse corpo tem que, digamos que sumir do nada. E é exatamente o que Deus faz. Deus, às vezes, alguém pede para alguém, tire aquele corpo. Deus não está sendo mal, porque o que vale para Deus é a morte espiritual, é a vida espiritual. Agora você me entende o porquê que Deus, se a pré-existência existiu ou não? Se existiu, agora você entende por que que Deus prefere a vida espiritual? A vida espiritual, ela sempre existiu. E se nós já existíamos antes como espírito, então o espírito ele não morre. Então, se a Bíblia diz que nós passará dessa vida para uma vida eterna, seja boa ou seja ruim, então isso tudo faz sentido. Porque, digamos, se nós já existíamos e existe uma vida eterna para nós vivermos lá, seja no lado bom ou lado ruim, então essa vida aqui, a gente não se chama de vida, só é uma passagem. Só é uma passagem. Tá? Então, pelo lado faz sentido. Não estou aqui querendo defender a pré-existência. Certo? Em Jó, capítulo 8, versículo 9, embora alguns vão dizer que esse contexto ali não fala exatamente da pré-existência, mas que Bildade estava ali refutando, né, as palavras de Jó. Bildade ele era um dos amigos de Jó, que ele julgava tudo, né, que Jó fazia, que Jó falava. Ele queria se colocar no lugar de Deus, se você for ver o contexto aqui, né? E ele dizia que Jó estava blasfemando contra Deus, né? Dizia que Jó estava passando por aquilo porque Jó blasfemava, Jó estava merecendo tudo aquilo. E existe hoje, nos dias de hoje, pessoas querendo se colocar no lugar de Deus. A gente não pode errar, as pessoas já apontam o dedo, já errou, ó, está passando por aqui dali porque ele fez algo, pecou contra Deus. Então existe muitas pessoas hoje querendo ser Deus, querendo se colocar no lugar do Altíssimo. E sabemos que não é assim que funciona. E aí, alguns que defendem da pré-existência dessa passagem também, Jó, capítulo 8, versículo 9, diz o seguinte: porque nós somos de ontem e nada sabemos. Ó, alguns que defendem da pré-existência dizem que nós somos de ontem. Esse ontem que significa, eles dizem que significa a eternidade antes de nós nascer essa terra. Ó, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como uma sombra. Então eles defendem que nossos dias aqui na terra é como uma sombra, né? Estamos só, digamos que cumprir uma determinada tarefa, né? Passando aqui por uma prova, né? Por um teste, digamos assim. Eles defendem essa teoria, defende essa passagem. E é muito importante sabermos que quando se fala a respeito de qualquer tema, é muito bom ir para a Bíblia, né? Saber o contexto, o que realmente ali está querendo dizer. Bildade ele estava colocando no lugar de Deus, julgando Jó, certo? Às vezes nós fazemos até uma brincadeira com nossos amigos, nossa família, dizendo: aonde eu estava com a minha cabeça quando eu escolhi ter essa família? Essa teoria da pré-existência, quando a gente faz essa pergunta, eles dizem o seguinte: eles dizem que faz sentido porque a nossa mente, né, a nossa alma, ela é feita de energia. E o nosso corpo é material, mas a alma não é.
Aí eles dizem que quando o nosso corpo morre, quando o corpo físico se vai, a energia da alma, da consciência, da mente, é ela que anima o nosso corpo, nossa alma, né? E essa alma, como ela é uma energia, ela vai para algum lugar. E esse lugar, eles dizem que é para onde nós, é para lembrar de onde nós viemos, é para lembrar de onde nós saímos, certo? Que é a pré-existência, quando nós brincamos. Mas aonde eu estava com a minha cabeça? Aonde eu estava com a minha cabeça que eu vim morar nessa cidade, que eu vim colocar meus pés nesse lugar? Essa teoria, ela defende isso. E ela diz que ao mesmo instante, ao mesmo momento, algo está lhe impedindo de você não atingir esse, digamos que, esse nível espiritual de onde você veio. Porque diz que Deus colocou uma barreira para que nós não podemos ter acesso literalmente ao mundo espiritual, né, de fato, porque senão ia estragar ia romper, digamos assim, o plano de Deus, porque nós temos que passar por essa prova sem saber de onde nós viemos, mas com a ajuda das Escrituras é que nós teremos a lógica e a fé para acreditar que nós já viemos e que nós vamos e que nós estamos passando por um teste, por uma aprovação. E vários outros estudos, várias outras teorias que dizem que a inteligência humana, ela diz que ela não foi feita para discernir as coisas espiritualmente aqui na Terra, certo? E que a inteligência humana foi feita apenas para o cuidamento do nosso corpo, do nosso físico, nosso corpo material. E a inteligência humana foi feita apenas para as coisas que o ser humano poderia ter acessos, e não para a inteligência espiritual. Para isso, diz que temos que usar algo que é muito importante para nos referirmos, que é a fé, a lógica, certo? Então, por um lado, tudo isso faz sentido. Ah, Zé Filho, você está fazendo esse vídeo aqui porque você está dizendo que está defendendo a pré-existência. Não estou defendendo. Não estou defendendo. Mas, se realmente for verdade, se realmente um dia aconteceu e que nós viemos de um certo lugar antes de nascer nessa terra, todas essas dúvidas, tanto os cristãos, os ateus, os diagnósticos, os teístas, tudo, irão tirar todas essas dúvidas, porque nós temos que ser bem sinceros a esse assunto. Nós realmente não sabemos de nada, de tudo. Nós só falamos o básico e o que está escrito, que está aos nossos olhos. Um dia nós tirará todas essas dúvidas, todas essas perguntas que nós temos diante de Deus. Um dia nós estaremos diante da presença de Deus, tá? Então, meu amigo, esse era mais um vídeo que eu queria trazer aqui para vocês, mais um conteúdo que eu espero ter ajudado muitas pessoas, certo? A minha opinião é que um dia vamos estar perante Deus e que nós não sabemos de nada. Tá bom? Vamos ser humildes. Deixe seu like, seu joinha, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, para que próximos vídeos aí estaremos junto com vocês novamente. Tá bom? Então, um forte abraço, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.